E o ministro Luiz Fux, hein? Pediu para o presidente do Supremo, Edson Fachin, a mudança da primeira para a segunda turma da corte. Ele pediu para que ele saia da primeira turma, né, e ocupe a vaga deixada pelo ministro agora aposentado Luiz Roberto Barroso. Se a alteração for aceita, Fux pode deixar o julgamento dos outros núcleos sobre a tentativa de golpe e também os recursos que vierem a ser apresentados pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ô, Reinaldo, estava vendo aqui a página inicial do UOL, tá lá sua coluna, né, que fala que o ministro Fux tem que renunciar, que ele não tem mais condições de ser ministro. Por quê, Reinaldo? Não tem. Lembrando sempre que a renúncia, de qualquer modo, é um ato unilateral. Tá? E deixo claro aqui, né, antes que algum bobão fale, tá aí o Reinaldo, quando é coisa que ele não gosta, ele pede cabeça de ministro. Eu não estou pedindo cabeça de ninguém. Você me viu pedir impeachment? Não estou Não. pedindo impeachment. Renúncia, né? Renúncia. Mas renúncia é outra coisa. Não estou pedindo para ele ser molestado na rua, para não sei o quê. Eu mesmo, se encontrar com o Fux, no máximo faço um carinho no cabelo. Não, mentira. Sem hostilizar. Deixa o homem em paz. Não é para hostilizar a autoridade. Detesto isso, sou contra, sempre fui. Acho que, inclusive, tem que ser uma atitude que tem que ser criminalizada. As pessoas não podem ficar sendo hostilizadas, nada disso. Né? Então, fica lá, não tem que ter impeachment, nada. Agora, renúncia, aí é outra coisa, é um ato unilateral, claro, mas é um convite que eu faço ao ministro. Eu estou sendo uma espécie, assim, me apresentando como uma espécie de coach moral de um ministro do Supremo que confessou que não tem condição, autonomia, isenção, temperança, equilíbrio, frieza para ser ministro do Supremo. E eu agora coloco em dúvida não só os votos que ele deu no caso da condenação de mais de 600 pessoas, já explico, como todos os votos que ele deu. E eu até me regozijo comigo mesmo, porque desde que eu fui contra a indicação do Fux, mas de maneira muito enérgica, e discordei de praticamente todos os votos dele. Eu só concordei, acho, com um voto que ele deu. Da prática dele no Supremo, do modo como ele argumenta, das suas lambanças teóricas que eu sempre apontei. Né? Este senhor que, por exemplo, ficou sentado em cima de uma decisão que estendeu o auxílio moradia para todos os membros do Ministério Público e todos os membros do Judiciário, tivesse o cara, caso ou não, a cara no lugar em que estava trabalhando. Né? O que isso tem a ver, Reinaldo? Tem a ver que custou 5 bilhões aos cofres públicos. Não obstante, sempre se apresentou como o grande moralista, o grande Torquemada do direito penal, o sujeito que menos concede habeas corpus. Olha, pobre pedindo habeas corpus para Fux nunca teve a menor chance. E se orgulhava da sua dureza. Costurou ali com a Lava Jato, tem a conversa dele com o Dallagnol, da Vaza Jato, que eu revelei. Em Né? O Fux, Dallagnol em Fux with Fux Trust. with Trust, né? Que foi o que o Moro disse na resposta. Que o Dallagnol reproduziu, tive um encontro com o Moro, com o Fux, foi maravilhoso. Falou mal, inclusive, do Zavascki, que tinha morrido. Falou mal do Zavascki, não sei o quê, Aí só faltou convidar para um café. Sabe como é carioca? Ainda tirando uma onda. Né? E aí o Moro responde em Fux we trust. E, de fato, ele abraçou todas as teses da Lava Jato. Né? Fux, esse que chegou lá, tem a conversa, que ele, numa entrevista a Mônica Bergamo, confessou, né, o tal que ele mataria as questões do mensalão no peito, aí chegou lá e foi o mais duro, né? Enfim, até aí também, quem acredita nesse tipo de promessa que arca com as consequências. Né? Votos sempre muito complicados, e não foi diferente dessa vez. Vamos lá. Fux condenou mais de 600 pessoas do 8 de janeiro. Mais de 600 pessoas. Só que isso, Dieguito, não aconteceu há 10 anos.
E agora ele está arrependido. Não aconteceu há 5 anos. Foi no começo do ano. Oh, Ele condenou tanta gente, né, Reinaldo? foi agora. Mais de 600 pessoas. Vamos pensar na música do Crivella? Como é que é? A moça do batom, a velhinha de Bíblia na mão, a não sei o quê. Eu não acho que essa gente fosse isso, mas estou só fazendo caricatura do Crivella. Mas ele condenou. Chegou a hora do Bolsonaro, aí ele absolveu o Bolsonaro, os outros condenou só o Braga Neto e o Mauro Cid por tentativa de abolição do Estado de Direito, mas com uma pena piquititica, assim, só vai lá, fica em casa tomando esquinho que tá tudo certo. Entendeu? E aí apareceu a contradição, né? Escuta, primeiro condena o mordomo, né? Quer dizer que o Mauro Cid tentou abolir o Estado de Direito, mas não o Bolsonaro? Quer dizer, o Mauro Cid tentou abolir o Estado de Direito para si mesmo, é isso? Foi isso que aconteceu? Ou o Braga Neto? E aí ficou chato, né? Bom, aí vai ontem, no julgamento do Núcleo 4, que é a turma lá da desinformação. Sim, ele também absolveu todo mundo. E aí ele faz uma revisão do seu comportamento e dos seus votos em relação à turma do 8 de janeiro. E vamos ver, nós temos 2 vídeos aí, que os meninos prepararam lá para mim na Band News FM. Opa! Vamos ver o que foi que ele disse e por que eu estou dizendo que ele tem de renunciar. E por que ele perdeu completamente a isenção. Vamos lá. Roda aí. Por vezes, em momentos de comoção nacional, a lente da justiça se embacia pelo peso simbólico dos acontecimentos e pela urgência em oferecer uma resposta rápida que contenha instabilidade política e social. Nessas horas, a precipitação se traveste de prudência e o rigor se confunde com firmeza. Mas o tempo, esse hábito silencioso e implacável, tem o dom de dissipar as brumas da paixão, revelar os contornos mais íntimos da verdade e expor os pontos que, conquanto movidos pelas melhores intenções, redundaram em injustiça, no meu modo de ver, e com a devida vênia e respeito a todos os votos dos eminentes pares e a manifestação de Sua Excelência, o Ministério Público. Com a devida vênia, está todo mundo cometendo uma injustiça. Estilo cafona, né? Inclusive tem ali ele faz um pastichezinho de essa de Queiroz e deixou essa brega, né? Porque do essa não é brega, né? Tem ali tem uma perífrase ali do véu diáfano da fantasia sobre a nudez dura da verdade. Ele dá por vezes a comoção. Bom, então ele está dizendo o julgamento se deu sob comoção. Comoção. Comoção por quê? Bom, tentaram dar um golpe. A sociedade brasileira, de fato, ficou chocada. Crimes foram cometidos. E aí, num outro trecho, ele vai falar do voto dele, de como ele se comportou ali e de como ele revisou, então, as suas convicções. Vale a pena a gente ver esse segundo vídeo e aí, então, tá tudo aí de por que ele tem de cair fora do tribunal agora, não é para esperar. E ainda vou ter que explicar o truquezinho que ele está tentando dar ao mudar de turma. Vamos lá. O magistrado não deve buscar coerência no erro, nem se submeter a rótulos que aprisionem a sua consciência, seja o de punitivista, seja o de garantista. O único rótulo que honra o juiz é o da justiça, ao respeitar o devido processo legal e dar a cada um o que lhe é devido segundo a lei, observando sempre a proporcionalidade. Já ensinava Calamandrei: há mais coragem em ser justo parecendo ser injusto do que ser injusto para salvaguardar
às aparências da justiça. Essa é a coragem que eu invoco. Estou falando da minha pessoa como juiz. Ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento, pois, não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Não, como é que é? O tempo, 6 meses, 7 meses? Não significa fraqueza de propósito, significa fraqueza no propósito de defender a democracia. É texto preguiçoso, porque isso é coisa feita por assessor. Se você entrar agora, botar calamandreio frase na inteligência artificial do Google, a primeira frase que vem do calamandreio é essa que ele citou. Não é? Que mais vale ser justo mesmo que pense que você está sendo injusto do que o contrário e não sei o quê. Um palavrório absolutamente ridículo para justificar a impunidade para golpista, Bolsonaro e outros, e deixando claro, então, que quando, segundo ele próprio, quando ele condenou, ele estava movido por emoção, pela comoção e pelo não sei o quê. Acontece, meu caro Diego, que depois da condenação e no curso do processo, os bolsonaristas também se manifestaram. Também tentaram comoção. Também existe pressão de rua do bolsonarismo. Se ele se deixou comover e mover pelas outras manifestações, eu pergunto, por que não terá se deixado mover desta vez por essas ações do bolsonarismo? Por que ele foi comprometido quando condenou e agora ele é isento quando está pedindo a impunidade? Por que o mau juiz, segundo ele, é aquele que condenou quem tentou dar golpe e o bom juiz é aquele que absolve golpista? Tem um problema aí no voto dele muito grave. Tem um problema muito grave de, primeiro, o juiz que confessa que não tem isenção e não tem equilíbrio. Mas é claro que, quando ele diz, estou falando de mim, ele na verdade, está querendo acusar os outros. Ele transforma o seu próprio defeito no defeito alheio. Para citar o Karl Marx do 18 Brumário, ele confunde a sua pantomima pessoal com a história da humanidade. Ele confunde a sua chanchada privada no Supremo com o comportamento dos seus colegas. De novo, por que quem condena golpista não é isento e quem defende a sua impunidade é? Nessa hora, este senhor se abraça aos golpistas. Este é o ponto. Mas isso já tem aí um juízo de valor. Não é por isso que ele teria de renunciar, não. Em nome da decência. Ele tem de renunciar porque ele disse, eu me deixo conduzir por forças externas. Eu não sou um bom juiz. Eu não tenho equilíbrio para ser juiz. E se ele quer saber, está aí uma coisa com a qual eu concordo. E aí vem a história de mudar de turno. Estão dizendo, é mudar de turno porque não quer mais participar dos julgamentos do golpe. Primeiro que ele pediu para o Fachin para continuar a participar. E o Fachin vai decidir. Espero que decida contra. E há casos, e há um caso, e é aí que está a cereja do bolo, ele é o relator da questão da inelegibilidade do Bolsonaro naquele recurso que está no Supremo, na primeira turma, lembra disso? Ele é o relator. E ele vai para a segunda turma.
E aí apareceu a conversa mole de que, sendo ele o relator e indo para a segunda turma, a coisa seria julgada na segunda turma. E aí, segunda turma, que passa a ser composta por Gilmar, Dias Toffoli, Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux. Sentiu um cheirinho de 3-2 aí? Oh. Só que, atenção, coleguinhas, já tem decisão. A primeira turma é preventa para o caso da inelegibilidade do Bolsonaro. E a solução é a seguinte, isso já está decidido. Ela é o quê? Preventa? Oi? Preventa? Preventa, quer dizer, tem de ser, vai para ela por prevenção, está decidido, previamente decidido. Boa, obrigado. Está decidido. Fica na primeira turma. Desculpa, eu usei o jargão. Fica na primeira turma. O Fux segue relator, ele dá o voto dele. Quem o substituir, muito provavelmente na primeira turma, é o Messias, não vota, e quem decide são os outros 4. Da primeira turma. Acabou. Então, também isso não vai funcionar. Também isso não vai funcionar. Ele se transformou nessa quadra da sua vida, se ele acha que isso depõe a favor, nessa quadra de sua vida, ele decidiu ser o ministro... Como eu vou falar, ministro? Ser o ministro que agrada aos golpistas, em quem os golpistas confiam. Né? Eu diria que nada mal, e como diria Machado de Assis, ele está juntando as duas pontas da vida, né? A Capitu da Rua da Glória já estava naquela da Rua dos Macacos. Isto para quem começou a trajetória beijando os pés da Adriana Anselmo, porque ela, mulher do Sérgio Cabral, então, apoiou a sua indicação para o Supremo, vai caminhando para o fim da trajetória, né, sendo ministro de confiança do golpismo. Coerente. É inaceitável. Ele tomou decisão, um juiz é livre para decidir. Claro, eu não estou propondo nada, impeachment, nada. Agora, todos os votos que ele deu são votos contra as provas, contra os fatos, contra as evidências. Esse senhor absolveu gente que tramou a morte de colega dele no Supremo. Esse senhor absolveu gente que fez plano para matar o presidente da República, que fez plano para matar o vice-presidente da República. É preciso que isso fique claro. Esse senhor absolveu gente que persegue ministros do Supremo, que persegue juízes. O que pode haver de mais grave num regime democrático do que um esquema de perseguição de juízes, de espionagem de juízes? E o Fux absolveu essas pessoas todas. Né? Agora diz que vai para a segunda turma, piada que fizemos ontem na rádio, o Vólio Bene e eu. Enfim, ele pode lá se juntar com André Mendonça e com Nunes Marques, que também tem visto, né, válido para os Estados Unidos. Os 3 deveriam fazer uma viagem, ir para Disney e cair nos braços do Mickey e, sobretudo, do Pateta.